9 horas, 2 minutinhos. Hoje, dia 20 de setembro de 2023, quarta-feira, estamos chegando com o nosso TBC+, para te trazer cultura, entretenimento, te fazer companhia até às 10 da manhã. Tem bate-papo com a escritora e educadora infantil Dani de Brito, que vai falar sobre a importância da cultura literária na educação infantil em tempos de internet e redes sociais. A gente sabe que o livro e as suas narrativas e ilustrações contribuem para o desenvolvimento das crianças, só que nesse mundo tão permeado aí pela internet, como é que a gente faz para aproximar essas crianças do universo da cultura escrita? Então a gente vai dar uma aprofundada nisso agora com a escritora e palestrante infantil Dani de Brito, que é uma pessoa especialista no assunto para a gente trocar umas ideias. Bom dia, Dani, bem-vinda ao TBC+. Bom dia, Michele, um prazer estar aqui com você e ser recebida de forma tão carinhosa, né? Ah, mas não tem como ser diferente. E para falar de um assunto que eu gosto muito, né? Porque a literatura voltada para a criança também é muito especial, né? Ela fomenta muitas coisas que às vezes a gente nem sabe, nem percebe. Não é? Agora, Dani, por que livro ainda custa tão caro? Ainda mais a gente tendo, né, acesso aos e-books e tal. Sim. Enfim, por que ainda custa caro? Porque às vezes a gente quer presentear. Eu falo que eu sou titia de 3, tá vindo a quarta aí. Às vezes você quer dar um livro, você fala assim, poxa vida, mas por que ainda tem esse custo, né? Podia estar mais em conta, porque elas já vivem no tablet. Eu estou tentando incentivar uma outra coisa, né? Bacana. O que acontece com o livro? Quando a gente pensa no livro, a gente só pensa naquele papel que está chegando às nossas mãos, né? Sim. Mas tem todo um processo, tem toda uma cadeia produtiva atrás ali. Então, por exemplo, o livro ilustrado, ele passa pela ilustração, né? Os outros livros e o livro ilustrado passam pela diagramação, pela criação de todo o design gráfico, projeto gráfico do livro e depois a impressão. E quando a gente fala em impressão, Michele, você não vai acreditar, mas não compensa, não vale a pena, não é viável a gente imprimir menos que pelo menos 1.000, 1.500 livros. Porque para conseguir baixar um pouco o custo para fazer... Porque não é o custo do papel para a gráfica, é o custo da máquina, a hora de trabalho da máquina, a virada, a impressão de chapas, essas coisas todas, né? Que é um processo bem grande. Então, a gente tem que fazer uma produção muito forte, né? A gente tem que ter muitos exemplares em estoque. Então, não é um livro por aquele valor, é toda uma cadeia, né? É o ilustrador que você tem que dividir naquele momento todo ali, né? Para que ele receba o que ele tem que receber, ele tem que estar diluído nos livros. Então, é um processo bem extenso, sabe? Para se chegar ao livro impresso. A gente entende. Não é questão de desvalorizar, dizer que não vale o trabalho. Sim, mas é porque a gente gostaria que fosse mais acessível ainda, né? E o que a gente pode fazer? O que pode ser feito para esses livros custarem menos? Além dessa tiragem maior que você falou aí, que tem que ser feita para compensar. Eu acho que tem que ter também um pouco mais de valorização do autor brasileiro. Se a gente vai olhar em pesquisas, nós sempre acreditamos assim, o brasileiro não lê. A gente ouve muito essa fala, ela está aí. Mas isso não é verdade. Só que grande parte dos brasileiros só leem livros de autores estrangeiros. Ah, tem isso. A gente não valoriza o que é nosso. Se você for olhar, o Brasil tem um número grande de leitores, mas é muito de livros estrangeiros, então não tem essa valorização do nosso. Como estimular a valorização do nosso, para que as pessoas passem a ter interesse e ler os livros dos autores, dos escritores brasileiros? Eu acho que primeiro é a gente ter respeito pela nossa identidade. A gente pensa muito, fulano... Por exemplo, eu, goiana, né? A gente ouve muito, nossa, autor de São Paulo é autor do Rio. Ninguém se apresenta como autor de São Paulo e autor do Rio. São autores brasileiros, como eu também, e outros maravilhosos da nossa cidade, do nosso estado. Então, a primeira coisa é ter o desejo de conhecer os autores desses lugares, né? E se a gente for falar, por exemplo, porque livro a gente pensa em histórias e criatividade. Não tem povo mais criativo do que o povo brasileiro. Isso já virou até meme na internet, nas redes sociais, porque a cada coisa você fala, gente, é muita criatividade. Sim. Se a gente for falar em criatividade, eu acho que o povo brasileiro está no top 3. A gente está, acho que no top 3, talvez até no top 2. Possível, porque criatividade não falta para as mentes dos brasileiros. Não é? Nós somos tão criativos que até nas tragédias a gente consegue tirar algum sorrisinho ali, né?
Então, história para contar os brasileiros têm. Música para cantar os brasileiros têm. Basta que a gente, que é brasileiro também, valorize e passe a consumir essa arte que nós temos no nosso país. Vamos né? falar um pouquinho, então, dessa arte, dessas obras. Eu estou vendo aí alguns livros do teu lado, são todos Sim. que você escreveu. Sim, Dá uma são. mostrada em alguns aqui pra gente e vai contando um pouquinho de como é que é essa história. Tá dando direitinho. Tá, a gente está conseguindo ver, olha lá. Tá vendo? Esse aqui é o Cidade da Bisa, fala sobre a história da cidade de Goiás. Olha só. Numa pegada diferente, que os meninos viajam para dentro de um quadro pintado por Goiandira do Couto. Goiandira do Couto, uma das maiores pintoras do mundo, não é só do Brasil, tem trabalhos dela na ONU, tem trabalhos dela em várias embaixadas, e muita gente não sabe que ela existiu. Pensa. Olha só, e é uma forma lúdica de estar aprendendo história e história regional, história de Goiás. Que bacana. E são livros infantis, a faixa etária mais ou menos qual que você Então, pega? Michele, eu nem gosto de usar esse nome de livros infantis, sabe por quê? Eles são livros para todas as idades, inclusive para criança. Então, eu costumo dizer que é literatura ilustrada. Não sei se você gosta. E eu vou te falar que adoro. Eu sempre tive esse negócio, eu falava, gente, eu adorava quando eu pegava livros que tinham ilustrações, porque eu tenho essa questão visual, então me motivava muito mais a ler, estimulava a minha imaginação do que quando tinham só as palavras, só as letras. Eu sempre gostava das ilustrações, eu valorizo super esse trabalho. E assim, acaba que o lúdico, ele encontra lugar no nosso coração, né? Ele encontra lugar na nossa vida. E muitas vezes a gente não percebe isso por conta de estar na rotina procurando coisas só para adulto, né? Então, a gente não percebe. São quantos livros de sua autoria, Dani? Eu estou vendo um bloco ali. Ixi, mas não estão todos aqui, Michele. Não. Você já 28. 28 publicados, livros. Eu tenho 28. Eu tenho mais agora, acho que uns 30, 35 originais prontos. A partir, então, já que não é infantil para todas as idades, inclusive o público infantil, a partir de que idade as crianças conseguem apreender o que tem aí na história? Porque tem essa questão da compreensão, né? Às vezes você fala, opa, é criança, mas nessa faixa etária ele ainda não vai conseguir captar. Então, a partir de que idade já funciona? Através da leitura compartilhada, que é quando um adulto vai fazer leitura para a criança. Porque vai explicando um pouco. Isso, a partir de 2 anos. Olha! Histórias maiores, é claro que o adulto não vai ficar lendo, né? O que o adulto vai fazer? Ele mesmo pode ler a história e pode depois contar trechos, ou, inclusive, passar as ilustrações, né? Para que a criança possa conhecer um pouquinho. Ele vai passando. Esse aí, por exemplo, conta. Doença de urubu não pega em beija-flor. Ai, gente. Gente, as ilustrações são lindas. Essas ilustrações são da Poli Duarte, também daqui de Goiânia. Maravilhosa ilustradora. Nossa. Olha que lindo. Conta a história de uma beija-florzinha, que é a Juju, que quer muito ser amiga do Ladislau. E todo mundo fala para ela, não seja amiga dele, ele é mal educado, Ladislau é o urubu. É o urubu, o Ladislau. Gente, não vamos fazer bullying. O Ladislau, por acaso, nessa história, é o urubu. Por um acaso. Só que Juju não aceita. Ela fala, mas eu não conheço o Ladislau. Eu não sei se ele é tudo isso, eu quero conhecê-lo. E ela vai tentar se aproximar, Michele, mas ele está tão cansado de ser maltratado que sempre que ela se aproxima, ele a agride. Ele já ataca para se defender, porque tem medo de ser atacado mais uma vez. Exatamente. O que acontece com as pessoas, né? Exatamente. Quando você lê isso para uma criança, ela já começa, tem alguém na minha sala. Mas é muito coleguinha interessante. lá, que todo mundo fala. Gente, e é tão interessante, né? Porque sempre tem alguém na sala, mas não é a própria criança, é o coleguinha. É o coleguinha, né? nunca sou eu que sou o Ladislau. É igual a história do bullying, né? Você pergunta na sala, alguém já sofreu bullying? Sim, 90% levanta a mão que sim. Quem já praticou bullying? Ninguém. Então, a conta não fecha, né? Mas é mais ou menos isso. É verdade. Mas aí a história se desenrola e acaba que traz um afago. Tanto para quem acaba não querendo permitir que colegas se aproximem de outro, quanto para aquele que também é o excluído. Né? E dá para tirar muita coisa legal daqui, mesmo que a criança não verbalize, no coraçãozinho as coisas vão se resolvendo, né? Pois é, você faz palestras em escolas. O que você percebe das perguntas ali do público que está te assistindo? O que eles têm interesse e dúvidas, assim? Como é que funcionam as suas palestras? O que você leva de mensagem? Tá.
é esses momentos que você está falando com as crianças, né? Porque tem uma gama de trabalhos que eu realizo. As palestras são para as crianças, né, nas para escolas? Para as crianças, como é que é? Para educadores, para pais, né? Eu faço certo. capacitação de workshop de contação de histórias, então tem uma gama de situações aí. Dá para ensinar os papais e os professores a contarem as histórias. Sim, todo mundo fala assim, mas eu não consigo. E no final está todo mundo querendo apresentar. Mundo... É muito que bom. legal. Agora, em relação às crianças, a gente percebe Acho que eu estou precisando fazer um workshop desse, porque tem hora que eu quero contar histórias para as sobrinhas, eu falo assim, parece que não está do jeito que era para ser. Talvez você ache que não está, e talvez esteja muito bom. Será? Eu acho que a gente precisa se entender mais um pouquinho. Mas vamos marcar um workshop, viu? Nesses momentos com as crianças é muito gostoso. Primeiro porque elas ficam assim, com os olhos brilhando, porque o autor para elas é alguém que não existe. É alguém que está muito longe. Nossa, como? Então, até quando eu chego... De repente se materializa na minha frente, a pessoa que escreveu esse livro que eu gostei tanto. E é interessante porque elas olham para a minha foto no livro, olham para mim, olham... Que importante que você é. Então, assim, é uma coisa surreal. Ai, que legal. E a gente acaba discutindo, falando sobre os livros, ouvindo os anseios das crianças, então elas percebem que elas também podem, Você podem teve escrever. filhos? Você tem filhos ou não? Eu tenho 2. Ah, então já treinou em casa com eles. Tenho 2, e a minha coleção chama Coleção Menino João. Eu tenho uma coleção com esse nome por causa deles. João Gabriel e João Vitor. Olha só, os Joões. Que hoje meus Joões já são grandes, sabe? Já tem 19 e 21. Opa! Mas as histórias começaram por causa deles. Olha. Então, assim, é nesse universo mesmo da ludicidade, da alegria, das possibilidades, né? E estar com as crianças na escola me traz uma nutrição muito grande. Porque eu bebo da alegria das crianças, eu bebo da ludicidade. Isso realimenta ali isso. A sua criatividade, a sua inspiração. Pois é, e de onde vem a inspiração para as histórias? É desses momentos assim? Você às vezes vê alguma coisa e fala, poxa, isso rende uma história, dá para desenvolver. Como é que é? Michele, às vezes eu tenho uma dificuldade, porque o meu botãozinho do off, ele veio estragado, né? Eu falo que mamãe não colocou em mim quando eu estava na barriga dela, só tenho on. Então, às vezes eu acordo até de madrugada. Vem alguma coisa de madrugada, eu falo, opa, peraí, vou lá para a sala, rascunho e volto para dormir, né? Imagina a minha noite. Oh, meu Deus, não desliga, tem que desligar. Não desliga, tem essa dificuldade. Mas é esse olhar também, de prestar atenção em tudo, de olhar para as crianças, né? E ver algumas coisas minhas, de vivências minhas, que a gente acaba que se alimenta, né? Por memórias ou coisas no coração que a gente esquece. Aí um dia volta e você fala, nossa... Você já deixa, então, do lado, na cabeceira lá da cama, porque, opa, deu inspiração num sonho, já acorda lá. Às vezes eu escrevo do lado, às vezes eu estou muito ansiosa, eu quero escrever tudo, aí eu vou já levanta, pro computador mesmo. E é isso, é muito Tem que gostoso. Aproveitar esse momento, né? Porque o momento da inspiração a gente não escolhe, né? Sim, sim. E anotar tudo, né? Porque nem tudo, a gente às vezes acha que o escritor vive de inspiração. Mas, na realidade, a gente tem esses momentos. Mas a gente trabalha. Às vezes as pessoas falam assim, mas você só escreve ou você trabalha? Só escreve, gente, é pouco. Gente, eu trabalho. E eu trabalho com a escrita todos os dias. E não vamos é assim, falar que é uma pessoa premiada. Fala um pouquinho dos seus prêmios pra gente, porque é um trabalho duro. Eu recebi alguns prêmios agora, voltados para o público adulto, né? Através de poemas, prêmios nacionais, alguns poemas que eu escrevi. E estou agora finalizando um livro de poemas que está me dando muito prazer, muita pesquisa e muito prazer. E tem coisas que acontecem na vida que são prêmios também, né? Eu agora publiquei 2 livros na Bienal do Rio, pela Ciranda Cultural. Tem o Rato Fredo e a Maria Ratinha, quero saber, conte. Isso, o Rato Fredo. Achei fofo, olha o tema, gente, olha o título. Rato Fredo e Maria Ratinha. Rato Fredo, são 2. Tem o Rato Fredo e tem o Rato Fredo e Maria Ratinha. É um ratinho muito inteligente, educado, limpinho, diferente dos ratos que vocês conhecem na casa de vocês. Eu sou da época do Topodídio. Já é um ratinho bem bacana. Tomava banho. Bem bacana. E o Rato Fredo nasceu de memórias minhas da minha infância, porque numa época eu ganhei 3 preazinhos, eu e meus irmãos, dos meus pais. Em um ano eles haviam se transformado em 84 ratinhos. Socorro! Peraí, mas na sua casa estava esse tanto de 84 ratos. Acabaram com a grama, o jardim. Sim. Desespero, não? Fora... Peraí, quem deu? Eles deram.
Não, a Como gente saiu com um amigo deles, a gente convenceu um amigo a comprar. Meu Deus, mas que gente. presente grego que seus pais receberam. Muito lindos, muito fofos, cada um tinha um nome, nós conhecíamos os 84 por nome. Vocês identificavam os todos, 84? Um por um. Até que um dia chegamos em casa, né? Minha mãe farta de ver que a grama não existia mais em casa, era terra. E a gente também perdia tempo, né? A gente não ia estudar o tanto que precisava. Na hora do almoço tinha que berrar e implorar para a gente sentar à mesa, porque a gente estava sempre com os bichinhos. Era muito rato para dar jeito. Isso não ficava em gaiola, não? Aqueles não, que tem, a gente tinha um quintal muito grande, um jardim. Por isso que eles não tinha mais nada, lá. Né? Sim. Não comiam os móveis também, não? Não entravam em casa, não? Eles ficavam só fora de casa. Mas eles eram obedientes? Eles não entravam, totalmente. Não? Porque tinha escada para entrar em casa. Acho que eles não davam conta ali de... Meu Deus. E um dia chegamos em casa, os preazinhos não estavam lá. A mamãe deu todos. Todos. Enfim, acho que foi o único jeito de tirar da frente da gente, porque senão jamais sairiam de casa, né? Gente, rolou uma depressão nas crianças. Total. E depois de muito tempo, apareceu um rato na minha casa, um rato. Eu já era mãe do João Vitor e do João Gabriel, e a gente foi correr atrás dos ratos e do rato e os meninos, mãe, cuidado para não machucar. E aí as coisas voltaram. E eu comecei a história. Nossa, aquela a memória afetiva. Isso. Aí voltamos, né? Criei a história do Ratofredo, e depois Ratofredo e Maria Ratinha. Agora já tem Ratofredo e sua trupe, que não foi publicado, mas está aqui na minha cabeça. Ratofredo e Ratagarela. E aí tem uma série das aventuras do Ratofredo. E tinha Ratofredo quando era criança? Tinha? Não tinha, faltou esse nome. Tinha que ter o 85º. Mas eu acho que é muito dessa segunda infância, né? Dizem que a nossa segunda infância é mais quando estamos idosos. Mas a minha segunda infância foi na maternidade. Porque a gente meio que volta, porque você tem que voltar para brincar e tudo de novo, você meio que revive, né? O difícil é que meus filhos já saíram da infância deles, mas eu continuo na minha segunda infância e está tudo bem. Você não saiu dela? Não, e está tudo bem, né? Aproveita, Dani, que você é especialista no assunto, dá só uma dica para gente de como contar a história para a criança em casa, para ela se tornar mais interessante. Pega um trechinho aí e mostra para a gente como seria. Dá uma dica rápida, só para a gente poder eu tô sem aprender. Óculos. Eu vou contar a história sem ler, tá? Porque eu não trouxe meus óculos. Tá. Mas eu vou dar um spoilerzinho aqui. Primeira coisa, gente, essa história de falar para a criança ler e você ir para frente da televisão já não rola, né? A gente precisa criar um momento para a criança ler e o pai ler também. O tal do exemplo. Exatamente, porque senão o menino fala, eu estou de castigo lendo, né? Ele está lá vendo TV e eu tenho que ficar lendo aqui. Então tem o seu momento da televisão, sim, mas tem um momento para você compartilhar de leitura. Que se seu filho já lê, basta o seu exemplo. Ou, se você quiser fazer um mimo para ele, conta uma história, né? Deixa eu pensar aqui. Vou falar do Ratofredo. Não, mas faz que você está lendo. Como é que a gente se porta? Porque tem que ter uma postura, alguma coisa. O que faz? Você tem que... Primeira coisa, natural. Segundo, não vá contar uma história se o seu tempo é de 5 minutos, porque você vai começar a ler aquela história com uma cara tão chata que nem o espelho vai suportar te olhar. E querendo correr com a história. Correndo, porque você está com pressa. Então, pega a história e fala aqui. Aquele seria um final de semana muito especial. Um final de semana prolongado. Sabe quando é feriado quinta e aí emenda sexta e o final de semana fica com 4 dias? Meus pais resolveram viajar conosco. Iríamos para casa da nossa bisavó. Na cidade da Bisa, uma cidadezinha calçada de pedrinhas, com casas com parede e meia, uma casa colada na outra. Eu acho que ia ser muito legal, não ia, não? E aí você vai desenrolando a história. Vai colocando como se você, não lendo, como se você estivesse realmente contando uma história, um caos para o seu filho, alguma coisa que você viveu ou que você tenha... E interaja com a criança, pergunta para ela, o que será que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer aqui? Né? Não naquele intuito de ficar fazendo prova com a criança, né? Mas no intuito de realmente interagir. Porque tem criança que já fica assim, eu tenho que prestar atenção, porque depois a minha mãe vai me perguntar se eu entendi a história, onde é que o ratinho se perdeu, aí eu tenho que ficar gravando, eu tenho que prestar atenção na história, assim, pontos, porque eu estou sendo avaliada. Vez ou outra, eu escuto em algum lugar de crianças dizendo assim, que não gostam de ler. Eu falo, mas por que você lê? Aí elas respondem, porque vai cair na prova. Isso corta meu coração, gente, porque se a criança lê, porque vai cair na prova, o dia que não tiver prova... Não tem prazer nenhum, ela não vai ler, de jeito. Né?
tem que tentar trazer esse prazer. Posso mostrar a capinha de quem chegou? Claro! Olha quem chegou. Olha, o Rato Alfredo. o mais novo filho, lançado agora. O mais novo bebê. E o Rato Alfredo e Maria Ratinha. E a Maria Ratinha, olha. que gracinha, gente. As ilustrações lindas do Sami. Eu vou fazer um lançamento aqui em Goiânia. Olha como tá fofo. Que graça. Eu vou lançar ele aqui em Goiânia também, não sei se outubro ou novembro, e a gente vai avisar nas redes sociais. E espero que vocês compareçam, as crianças bem pequenininhas e as crianças bem grandinhas, tanto quanto eu. Se tiver alguma maior que eu, com uns aninhos a mais também, você será muito bem-vinda. Tá, e para as pessoas terem acesso às suas obras, fala pra gente como é que faz para comprar, qual é a sua rede social, como é que faz para te achar, Dani? Tá, tem meu site, www.daniedebrito.com.br. Certo. Lá você vai encontrar todos os livros. E tem também meu Instagram, que é daniedebrito.escritora. A gente interage lá, pode mandar mensagem no direct. Se quiser alguma sugestão, alguma coisa, eu fico à disposição de vocês. Eu adoro essa interação. E para adquirir o livro? Também no site. No site tem o e-commerce e também você, acessando o Instagram, você vai encontrar a loja lá também. Muito legal. Tá? Estou super feliz com o nosso bate-papo. Obrigada por ter vindo, a Dani de Brito, que é escritora e palestrante infantil. Adorei o nosso bate-papo e a nossa dica, nossa aula aí de contação de história. Obrigada, Dani. Sucesso. Parabéns. Eu que agradeço pelo carinho, pela oportunidade. Vou te esperar, Michele, Opa! lá no lançamento. Vou te mandar um convite especial, tá bom? Tá certo, vou levar a Muito sobrinha. obrigada pelo carinho. Opa, vou esperar as meninas. Obrigada. O TBC Mais vai ficando por aqui. Agora, 9h57. Amanhã eu tô de volta com mais informação, mais entretenimento, para te fazer companhia das 9 às 10, se Deus quiser. Então, um beijo e até lá. Se cuide.